Vamos começar com o debate e começamos precisamente a falar de empresas, PRR e a melhoria da competitividade das empresas. É o tema, o título deste primeiro painel de debate. E chamo para estar comigo Declan Costello, que é o Diretor-Geral Adjunto da Direção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia. Declan Costello, you can come, please. Welcome to this panel. You can sit over there. This is my seat. Thank you. Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento. Elsa Henriques, membro do júri das agendas mobilizadoras. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elsa, bem-vinda. Leandro Telo, diretor da APCAPS, a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Sucedâneos. Muito bom dia, bem-vindo também. E Rui Tocha, diretor-geral da CENTEPF, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos. Bom dia a todos, bem-vindos. Vamos começar a nossa conversa, que durará sensivelmente 1 hora. Temos muitos temas para abordar. Welcome. I'm going to speak to you in Portuguese, ok? Vou falar, este é um painel diferente, aliás, temos utilizado ultimamente este sistema que falamos todos em português, mas depois a resposta de algum dos intervenientes é na sua própria língua, mas há tradução simultânea. Começo com uma pergunta geral para todos e que tem a ver exatamente com o título desta mesa. Até que ponto, Declan, vou começar por si, como é que o plano de recuperação e resiliência pode tornar as empresas mais competitivas? So thank you. Well, I can think of 15.5 billion reasons why the recovery plan will help business. I mean, that's the size of the grant allocation, which has been allocated to Portugal. Se for bem aplicado. Oh, wait, I haven't got that. You better let me finish. Okay. So that's the size of the non-repayable grant to Portugal. That's close to 7% of GDP. And we estimate that that will increase national income by 2.5 percentage points above what it otherwise would be by, within 5 years. That's huge. Now, more concretely, how will it benefit companies and improve their competitiveness? I can think of 4 or 5 channels. First, as set out by the previous speaker, there are a number of very, very important investments directly targeted at improving the competitiveness of business, the digitization of business, the decarbonization of business, and the recapitalization of business, including through the National Development Bank. Second, there are many large public investments, housing, metro. These investments will be carried out by private companies. Third, and this is maybe more indirect, it includes reforms which will improve the business environment. Reforms to the justice system, insolvency, licensing, all of the impediments which are holding back business activity. I can think of a 4th channel. We heard about the investment in skills and education, especially digitization. Yep. That's the workforce of Portugal. I can think of a 5th channel, which is the modernization and digitization of the public sector. And maybe I'll close with the final channel. We're talking about the investments here in Portugal. The Recovery Resilience Facility amounts to 660 billion euros across the 27 member states. And we are all of those, that is a business opportunity as well, outside of Portugal. Portuguese companies can compete and try to gain business activity there. We're very strong in ensuring compliance with state aid and public procurement rules, precisely to ensure that those opportunities are available across the European Union. Thanks. Very good. Pedro Dominguinhos, eu pergunto-lhe, faço-lhe exatamente a mesma questão, tendo em conta que, obviamente, que um dos objetivos é obviamente, aumentar a produtividade e a competitividade das nossas empresas, mas os vários índices existentes, nomeadamente um dos últimos que foi publicado, demonstra que Portugal caiu, por exemplo, 6 lugares
no índice de produtividade. Portanto, de que modo é que estes valores poderão alavancar, porque não é só injetar dinheiro, é o modo como é que essa capitalização, como é que esse dinheiro depois é investido e como é que é monitorizado também. Bem, muito bom dia a todas e a todos. É exatamente uma das missões fundamentais da Comissão Nacional de Acompanhamento, é fazer a monitorização dos investimentos, ou seja, é fundamental esse investimento, e isto tivemos aqui vários exemplos em termos de custos de contexto, de infraestruturas que são essenciais. Deixa-me dar apenas um exemplo. Se não houver construção de habitação em Sines, não há a possibilidade de todos os investimentos que estão projetados, porque é impossível levar pessoas e, portanto, temos que perceber que há investimentos estruturantes que são essenciais, mas a qualidade dos investimentos é importante. 3 ou 4 exemplos de como isto pode ser feito. Falou numa palavra fundamental, capitalização, onde, naturalmente, o Banco de Fomento desempenha aqui um papel essencial na capitalização das empresas e no reforço dos seus capitais. E, portanto, este é um elemento claro de como a alavancagem financeira permitirá que as empresas possam ter outra capacidade de investimento e, como é óbvio, para além de aproveitar os investimentos decorrentes do Plano de Recuperação e Resiliência e do PT 2030, ter a capacidade de se modernizarem a outros níveis. Uma segunda dimensão que me parece essencial, se calhar seja mais intangível, mas que produzirá efeitos mais relevantes, que a Sra. Ministra teve a oportunidade de referir há bocadinho, que é a questão das agendas mobilizadoras. Sim. As agendas mobilizadoras introduziram, claro que não foi apenas das agendas mobilizadoras, estamos a falar de um lastro que já se vinha a construir ao longo dos tempos de cooperação entre as empresas, as instituições de ensino superior, o sistema científico e tecnológico, mas dizia eu que se construiu uma dinâmica de co-criação que fica presente no tecido empresarial. Mas, quando falamos e olhamos para as agendas mobilizadoras, nós estamos a falar de inserção em novas cadeias de valor globais, e nós sabemos que uma reindustrialização e o papel da reindustrialização neste plano de recuperação e resiliência tem um papel essencial, sobretudo na relocalização de algumas atividades no espaço europeu, e Portugal aqui pode ter um papel essencial. E, por exemplo, se nós falamos na mobilidade elétrica e ter a capacidade de construir carros elétricos em Portugal, aproveitando toda a cadeia de valor existente, é bem evidente. Está aqui a Apicaps e há um estudo de há 3 semanas muito evidente, quando demonstra o efeito dos fundos comunitários, comparando empresas individuais ou lógica de fileira, como nós percebemos com uma cooperação entre os diferentes atores, e não são apenas as empresas. É haver uma sinergia. Exatamente, e portanto a capacidade de implementação no território é essencial. Uma quarta dimensão, que é talvez das mais importantes e um dos maiores desafios que nós temos, que tem a ver com a quantidade e a qualificação e as competências dos recursos humanos. Claro. Nós vamos estar perante um desafio significativo de número de pessoas e de competências necessárias para implementar quer os projetos do Plano de Recuperação e Resiliência, quer do PT 2030, quer os restantes que as empresas, aliás, isso naturalmente, ficou patente do que a Ministra disse. Exatamente, estão a também desenvolver. E, portanto, nós precisamos de ter estratégias de reskilling e de upskilling que as instituições de ensino superior estão neste momento a implementar. 3 ou 4 exemplos de como podemos perceber como o PRR está no terreno. A semana passada a Universidade do Minho apresentou 116 pós-graduações co-construídas com as organizações. O Politécnico de Porto Alegre colabora com a AIP no roteiro do hidrogénio de reconfiguração de competências para a área do hidrogénio em diferentes setores de atividade, e a zona norte de Lisboa vai ter uma oferta significativa de cursos técnicos superiores profissionais e de licenciaturas, quando estava desprovida desta oferta pública e que só é possível, naturalmente, pelos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. Mesmo assim, e com isto termino, há um desafio que nós temos que perceber, que a população existente em Portugal é manifestamente insuficiente para responder a todos esses desafios. Nós temos que ter uma... Ontem alguém dizia, acho que era o Dr. Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, em Castelo Branco, numa iniciativa que nós precisamos de uma diplomacia demográfica associada à diplomacia económica. E, portanto, nós precisamos de encontrar recursos alternativos e, felizmente, temos os recursos financeiros que permitem atrair
essas pessoas. Portanto, tem que haver uma articulação entre as empresas, entre as instituições de ensino superior, entre os diferentes organismos, e há alterações legislativas, por exemplo, foram feitas recentemente para permitir a atração de trabalhadores estrangeiros, para além do Startup Visa, do Tech Visa. E também reter o nosso próprio talento. Fundamental. E aí é um papel Isso é muito importante. de transformador do plano de recuperação e resiliência. Porque se nós conseguimos transformar, conseguimos pagar salários mais elevados, claro. E conseguimos naturalmente essa maior inserção em cadeias de valor globais. Aliás, relembramos as palavras ainda há pouco da Ministra da Presidência em relação aos nossos cursos de engenharia. Somos dos países que mais engenheiros forma, que são tão necessários, mas o que é certo é que muitos vão para o estrangeiro. Portanto, não estamos a conseguir reter o talento. É verdade, mas também há muitos que trabalham em Portugal para firmas no estrangeiro. É outra alteração que está a verificar. Há que chamar-os de fora, mas há que também conseguir reter os que estudam cá, até pelos meios financeiros que gastamos com eles. Elsa, a sua opinião também em relação a toda esta matéria, está com as agendas mobilizadoras, é membro do júri, estamos a falar de 51 agendas, é muita coisa, 51 consórcios, se calhar nem todos serão, dir-me-á também, e vai mais à frente concretizar isso, se serão estruturantes para o país, mas quero acima de tudo é que me diga, por aquilo que tem visto até agora, há aqui um sinal de alteração e de mudança com este PRR para as nossas empresas e há uma alteração também de mentalidade. Porque estamos a falar de fundos de dinheiro, mas fundos diferentes. A Céline salientou isso há pouco, não é? Não estamos a falar de fundos como os outros fundos europeus. Bom dia a todos e a todas também. Eu estive, de facto, com as agendas mobilizadoras, não com todas, mas com uma percentagem significativa. Portanto, não as conheço todas, mas direi que há uma percentagem significativa que me passou pelas mãos. E também para dizer que concordo claramente com o que foi dito anteriormente, há aqui um desafio fundamental que tem a ver com os recursos humanos, que temos que ter capacidade para reter, mas também para formar, reter e atrair novos. E claro que há sinais positivos, portanto eu acredito que seja possível, mas é de facto um desafio. Mas também, quando aparece um desafio, nós temos aqui uma oportunidade. E eu acho que, muito concretamente, essas oportunidades estão-se a colocar às empresas que têm que as aproveitar e conseguir dar o salto. Em relação aos projetos, às agendas mobilizadoras para cuja avaliação contribuí, eu acho que há um passo significativo em frente e na boa direção. Surpreenderam? Surpreenderam-lhe? Surpreenderam-me os objetivos a que se propõem. Sim. Surpreenderam. E devo dizer que eu já venho de muitos anos de participação naquilo que eram os chamados projetos grandes de inovação. Os projetos mobilizadores, por exemplo. Estes surpreenderam-me pelos objetivos a que se propõem, surpreenderam-me por estarem claramente mais perto do mercado, de estarem com níveis de desenvolvimento que pretendem chegar ao mercado, surpreenderam-me pela dimensão e qualidade dos consórcios, surpreenderam-me também muito pela positiva, especialmente, não em todos, mas numa percentagem bastante significativa, pela capacidade de construir em cima de desenvolvimentos já existentes. Portanto, ir buscar resultados de projetos anteriores, que eram bons resultados, mas que, porque eram projetos mais pequenos, porque o processo não tinha sido possível transformá-los em produtos industrializáveis ou industrializados, e, portanto, há consórcios que claramente apostam nessa postura. Portanto, são consórcios já de alguma forma estabelecidos do passado, não com esta envergadura, mas já com sementes nestes consórcios e que claramente assumem isso. Outros que podem não o assumir de uma forma tão abrangente, mas que se percebe
que em determinados produtos ou serviços que se pretendem desenvolver, pretende-se continuar a desenvolver resultados. Ou seja, isto é uma coisa que eu acho que a nível deste tipo de inovação em consórcio, entre entidades do sistema científico, universidades, centros de investigação, centros tecnológicos, o que quer que seja, e empresas, muitas vezes os projetos eram demasiado pequenos, em termos temporais, em termos de competências que reuniam, em termos de financiamento que podiam ter, e, portanto, embora houvesse ali resultados muito positivos, depois chegava-se a uma fase em que, bom, ainda se estava longe do mercado. E às vezes isso não era continuado e ficava na prateleira. E, portanto, esta noção de ir buscar resultados já obtidos, eu acho que é extremamente positiva. É claro que também há desafios e há pontos menos positivos e riscos. Essencialmente riscos. Eu diria que nem pontos menos positivos, essencialmente riscos. Mas se calhar deixo para... Sim, mais para a frente. Mais para a frente. Mais para a frente, já falamos dos riscos. Leandro Telo, tendo em conta a experiência que tem, a Comissão Europeia aprovou o PRR há sensivelmente um ano, faz este mês, um ano. Na sua opinião, tem havido realmente, nota que tem havido sinais positivos por parte das empresas, uma receptividade em relação ao dinheiro que vai chegar e que já está a chegar? Muito bom dia a todos. Mais do que a receptividade, é pensar que a competitividade não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. A competitividade é todo um movimento pensado para conduzir a resultados. É preciso investir, mas nem todo o investimento é competitivo e nem todo o investimento tem resultados. Se uma empresa investir onde não deve, piora a sua competitividade. Depois também temos que ter a noção de que, se uma empresa não investe, fica obsoleta, é ultrapassada por toda a concorrência e vai desaparecer, vai perder emprego, vai perder exportações, produção. Mas quando investe, o sacrifício ou o esforço necessário para se manter, muitas vezes na posição onde está, já não é mau. Uma empresa que está em terceiro, manter o terceiro é ótimo. Se estiver em 100º lugar, é melhor do que descer para 200 ou desaparecer. Portanto, muito investimento é um investimento para manter a competitividade, e manter a competitividade é um esforço muito grande. É evidente que o ideal seja que os investimentos acrescentem valor, sejam melhores diferenciadores e permitam que a empresa fique numa situação mais vantajosa. E eu noto no setor que represento, e provavelmente é um setor um bocadinho exemplar, que o movimento de melhoria contínua da competitividade é algo que já está muito enraizado no setor. É evidente que a competitividade e a luta e a melhoria não é um fenómeno de geração espontânea. Exige esforço, exige vontade. E se grandes empresas que têm recursos internos têm esta capacidade de implementar projetos de competitividade, melhoria da sua situação competitiva, é muito mais difícil em PMEs e, sobretudo, quando as PMEs estão sujeitas a uma fortíssima concorrência internacional. Porque quando estão sujeitas a estes fatores de grande constrangimento, quase não há tempo para pensar na inovação, em inovar, ser diferente. O importante é como vencer a concorrência, que é feroz e que onde eu vou já outros foram e outros irão depois de nós. Portanto, daí, nestes setores de PMEs, é muito importante a existência de entidades setoriais que possam fazer um pouco a visão. E o setor do calçado, neste caso, desde há 40 anos que tem planos estratégicos. Nós, neste momento, já temos um plano estratégico para a década de 20. Sabemos mais ou menos quais são os grandes movimentos de evolução mundial, para onde é que se caminha em termos de produtos, em termos de mercados, em termos de localização. E damos estas informações às nossas empresas. Nós próprios criamos documentos e que permitem às empresas, dentro de toda a informação que elas têm, qual deve ser o caminho que se sugere. Depois, quando falamos, uma grande empresa tem internamente todas as áreas. A criação dos produtos, os materiais, os componentes, as máquinas e as tecnologias que ela utiliza. Em setores maduros isto não acontece. Nós temos uma empresa que faz o parafuso e outra que faz outra coisa qualquer. E, portanto, é o somatório de toda esta gente que torna um cluster competitivo.
E o que um plano estratégico como aquele que criamos aponta é quais são as linhas de investigação de novos materiais. Quais são as linhas de produção, de processos, como é que nós vamos fazer melhor, com menos recursos humanos e até com mais automação. Mas como é que nós fazemos isto configurado à realidade de empresas pequenas, de empresas médias, de empresas de maior dimensão, que nunca temos as grandes empresas. Estão a conseguir encontrar as respostas, e, portanto, ou não? é este o objetivo que deveríamos ter. Como disse, a existência de planos é fundamental, e a existência que os planos reproduzam e sejam sentidos pelas empresas como a sua âncora, o seu caminho a seguir, é fundamental. Nós temos conseguido, e o PRR, como foi no passado, nós, nos últimos 20 anos, deveremos ter conduzido mais de 7 ou 8 projetos mobilizadores de enormíssimo volume. O desenvolvimento de novos materiais, de máquinas... E este PRR pode ajudar o setor? Pode ajudar. Temos duas agendas já, agendas para a bioeconomia e para agendas mobilizadoras, projetos aprovados, que representam financiamento de 140 milhões de euros na sua globalidade, próximo disso, e que vão ter impacto naquilo que são hoje os grandes chavões do setor de desenvolvimento futuro. Sustentabilidade, economia verde, compromisso verde, pegada a carbono reduzida e, portanto, tudo chegado ao mercado, a digitalização e o comércio eletrónico e as vendas online, portanto, todos estes chavões, conceitos, que acabam por hoje impactar todas as empresas, acabam por ser também grandes desenvolvimentos que estão previstos nos 2 projetos que já temos aprovados no âmbito do PRR. Já vamos falar desses 2 projetos daqui a pouco. Rui Tocha, agora nós vamos falar então desta visão que tem da competitividade que o PRR pode implementar nas empresas, nomeadamente no setor que representa, neste Centro Tecnológico de Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos. Muito bem. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu penso que esta semana, para mim, pelo menos, está a ser muito rica, não só por esta participação aqui, mas acabo de vir da Conferência da Indústria, feita pela Comissão Europeia em França, onde os desafios, e que nós acompanhamos naturalmente com bastante interesse, porque é importante percebermos esta macroenvolvência, porque verdadeiramente as empresas estão numa fase de grande convulsão. Não é só a sociedade, mas naturalmente as empresas fazem parte desta sociedade, deste mundo muito turbodinâmico, como eu lhe tenho chamado, porque estão a ser exigidas às empresas adaptações permanentes e em ritmo muito acelerado. Eu diria que a questão das pessoas é central neste processo, não só pela falta das pessoas e das competências, que é preciso repor, acompanhar, introduzir, mas principalmente a que as próprias pessoas possam aceitar este processo transformacional que estamos a viver. É muito difícil implementar uma transformação de um processo numa empresa se não houver o envolvimento das equipas. É de cima a baixo. E, portanto, esse começa por ser o primeiro movimento para nós podermos ter aqui no final um processo ganhador. Ou seja, não basta pôr dinheiro, é preciso realmente conseguir fazer a transformação acontecer. Depois é preciso que a macroenvolvente também se adapte. E nós temos alguns empresários que nos dizem, atenção, que a realidade às vezes é mais forte do que vai na nossa cabeça. E esta expressão é muito forte, porque verdadeiramente as empresas adotam estratégias de posicionamento estratégico que demoram algum tempo a ser concretizadas, mas a própria realidade muda de tal maneira que se as empresas não tiverem a capacidade e a flexibilidade para se adaptarem, correm riscos de sair fora do mercado e deitar tudo a perder. Isto é muito grave. Portanto, este acompanhamento hoje não pode ser feito de uma forma rígida. Portanto, nós temos que estar preparados realmente para estas mudanças. Nós apercebemos, por exemplo, que a dificuldade do acesso às matérias-primas e matérias-primas que são críticas
é um problema tremendo para a Europa, não é para Portugal, é um problema tremendo para a Europa e para o mundo inteiro. Hoje, a questão da mobilidade elétrica, que afeta muito o nosso setor, está dependente de matérias que não existem, matérias-primas não existem, que estão dominadas pela China, e, portanto, não existem na Europa, e que nós não adianta muitas vezes estarmos a posicionar as empresas para um determinado eixo se depois não temos capacidade de dar profundidade àquilo que são os... E por causa dessa escassez e da falta de matérias-primas, já tiveram que parar com diversos projetos que tinham em curso com determinados investimentos? Muitos. As empresas, aliás, do nosso cluster, dos moldes e dos plásticos, as nossas empresas exportam para mais de 80 países. Muito, principalmente para a indústria automóvel, mais de 80% é para a indústria automóvel. E, como sabem, nós estamos a assistir a coisas que são tremendas, porque as próprias multinacionais, OEMs, os grandes clientes, os first tier suppliers, hoje têm posições dominantes que não são compatíveis com aquilo que é a competitividade dos países ou os interesses dos países. Aconteceu recentemente, com esta guerra na Ucrânia, empresas nossas que tentaram posicionar-se com outras empresas alemãs para ir buscar fábricas que fecharam na Ucrânia e andaram a ser, num processo negocial, esmagadas pelas OEMs e, no final, a produção acabou por ir para a China. O que é uma coisa inacreditável quando estas multinacionais recebem fundos brutais da Comissão Europeia, dos países e das regiões. Portanto, nós estamos num momento realmente de grande impacto e que as PMEs que se inserem nestas cadeias globais, não basta dizer que queremos colocar as empresas, as PMEs, nas cadeias de fornecimento globais. Não basta dizer isso. Sim, mas o que é que a Comissão Europeia, na sua opinião, pode fazer em relação a isso? Pode obrigar a fazer o que outros países fazem, que é a criação de medidas que obrigam as empresas que compram, assim como as empresas que concorrem aos fundos também se têm a comprometer com um conjunto de indicadores, a questão da incorporação europeia ou nacional ou regional pode ser claramente introduzida nestes processos. Já agora, no próprio PRR, é preciso ter atenção que nós estamos num momento muito positivo, eu vejo o PRR com esta força toda e pode ser muito interessante, mas nós temos que ser capazes de captar muito deste investimento que está a ser feito do ponto de vista público em dinâmicas nacionais. Não basta comprar coisa-chave na mão lá fora. Nós todos sabemos que quando compramos um equipamento tecnológico muito avançado, ficamos 10 ou 15 anos agarrados àquele fornecedor, com assistências técnicas, etc. E isso cria dependência do país relativamente ao exterior. Nós temos que induzir com as compras públicas, porque nós temos capacidade. Portugal tem das melhores empresas do mundo no fornecimento de muitas áreas. Nós somos fornecedores de grandes OEMs internacionais, portanto, temos capacidade de fornecer soluções às empresas. E o PRR pode apostar só na compra-chave na mão, poderá ter problemas, digamos assim, a este nível, porque vai negligenciar esta capacidade de induzir uma maior competitividade da economia portuguesa, porque não põe as empresas portuguesas... Já que temos aqui a presença de um elemento da Comissão Europeia, pode responder a estes desafios, estes reptos lançados pelo Rui Tocha relativamente a atuações que poderiam ser feitas, poderiam ser levadas a cabo por parte da Comissão Europeia. Poderia a Comissão Europeia de algum modo ser mais protecionista dos seus 27 Estados-membros? Well, I think the pandemic in particular has shown the vulnerability of global supply chains to sudden breaks in activity or restrictions. Now, some of those are maybe of a temporary nature. There are lockdowns, still COVID lockdowns in China. There have been difficulties with transportation and ports. But it's clear that there's other elements which are almost certainly of a longer-term structural nature, access to critical raw materials, rare metals. Now, what the Commission has been trying to do is to promote a policy of strategic autonomy, which is indeed to encourage openness and trade, and we try to take advantages of the benefits of a global economy, but recognizing that there is a need to ensure resilience, avoid excessive dependency, whether it's on commodities or certain component parts,
and also to develop, develop in critical technologies or in critical resources a capacity at European level. You will have seen initiatives in critical areas such as semiconductors. So I think it's about finding the right balance between ensuring access to, let's say, the benefits of a global economy, but at the same time doing so in a way which avoids excessive dependence and ensures that we have the resilience of our economies that we need. If I could just comment on some of the reactions that I've heard. I think it's, I have to say, very encouraging what I hear about in general, the appreciation of the approach taken of the Recovery Resilience Facility and some of the specific initiatives in innovation. I think what I take out of what I've heard is that the approach is broadly correct in that there is merit in having a new instrument which combines reforms with investments. Because it's not only about the money or the investment, it's really about the quality of that and, the reform component. I mean, you see investing in renewables and is good, but it's important at the same time to really make a success of that. You need kind of reforms, whether it's on licensing, which can ensure a rollout. And actually that will also play a role in actually containing inflationary pressures, because some of the bottlenecks are actually self-inflicted through poor regulation. I think the second point or conclusion I draw is the recovery plans are bottom up. They are the plans of the member state. They're not a plan that were designed in Brussels by the European Commission. It really is bottom up. And I think it's encouraging to hear, that some of these very innovative approaches to combining the expertise of academia, of business, of let's say more venture capital or the more risk-taking parts of the financial industry and putting this together in a new or combined way, I think that's very, very positive. And I think it wouldn't have been possible without having this sort of more organic bottom-up approach. Thank you. And I'd like, gostava de lhe perguntar também, já agora, há muita ideia de que o investimento, o PRR, é dirigido essencialmente ao setor público. É uma ideia errada? Há aqui há uma injeção financeira dirigida aos setores privados? Há uma falsa ideia relativamente a esta matéria? I've heard that said, but I have to say it doesn't really bear scrutiny. We see that there are a lot of the investments directly targeting at the digitization of business, at the decarbonization of business, at recapitalization. I think also, again, as I mentioned earlier, a lot of the investments which will go into, let's say, traditional public investment projects, whether it's building social housing or constructing an extension of the metro, this will end up, this will be undertaken by private companies. And the final point I would make is, and it was mentioned by some of the panelists, the competitiveness is complicated. It's driven by many factors. It's not just about the capital you have or the machines you have. It's also about social capital. It's about the human capital which is embedded in our populations. And so I don't see this, I don't think it's useful to just have this dichotomy between, let's say, business investment and public investment. Competitiveness it's a complex, multifaceted element. And I think finally we should also take account of, human capital, but also our natural capital of our environment, good living conditions. And I don't see the trade-off here. Significant ramping up of our investment in renewables, will be good for competitiveness. It will, over time, reduce the costs of energy. It will diversify away, reduce our dependence on fossil fuels, which currently we see with Russia. So I find this criticism, frankly, a bit. I'm struggling to understand where it's coming from. What will be important, and it was mentioned, is the quality of the investments. And here I would like to sort of call upon the business community and social partners more generally to get it's to engage. We're still at the start of many of these projects, and there is considerable scope within the framework of what has been agreed to shape, to design, and ensure good implementation. Thank you. Thank you.
Pedro Dominguinhos, relativamente a este investimento no setor privado, que o Declan diz que esta questão de ter havido esta ideia falsa de que o investimento é sobretudo para o setor público é errada, mas que acompanhamento e que recomendações é que estão a ser feitas por parte da Comissão de Acompanhamento? Alguns dados, e Portugal tem uma percentagem de fundos públicos atribuídos inferior à média europeia. Há um relatório, o Boletim Mensal do Banco de Portugal, compara os vários PRRs a nível europeu. Portugal tem cerca de 62%, a União Europeia cerca de 68%. Se olharmos, por exemplo, para os 600 mil computadores que já foram adquiridos, naturalmente, a responsabilidade da aquisição foi das entidades públicas, mas quem vendeu os computadores foram as empresas. Há aqui uma questão que o Rui Tocha levantou que é fundamental, que é a diferença, muitas vezes, e que é fundamental, e que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem que ter a preocupação em articulação com a estrutura de missão Recuperar Portugal e com os diferentes atores, que é a diferença entre execução e impacto. Nós podemos executar todos os projetos e, por exemplo, o impacto em termos de incorporação nacional ou de valor acrescentado bruto ou de exportações ser completamente diferente se nós tivermos uma fileira nacional que incorpora as diferentes empresas ou se, por isso, simplesmente adquirirmos uma máquina no estrangeiro. E se nós olharmos para alguns investimentos que estão a ser feitos, e a Comissão Nacional de Acompanhamento tem feito esta monitorização, houve aqui este interregno, naturalmente, da ida do atual Ministro da Economia para o Governo, e, portanto, mas é uma preocupação fundamental e a Comissão Nacional de Acompanhamento, que tem 5 comissões especializadas, com experts e com os parceiros sociais, é um modelo de governação muito interessante, complexo, mas que conseguimos perceber o que é que está a ocorrer no terreno, já fez um conjunto de recomendações que, por exemplo, já foram implementadas. Hoje em dia, que tipo de recomendação? Algo que é fundamental em termos de comunicação foi, por recomendação e articulação com a estrutura de missão, há a publicação atempada em termos de avisos de calendarização dos avisos. E, portanto, hoje em dia é possível perceber a calendarização dos avisos, porque a questão do planeamento é fundamental. As diferentes entidades têm que perceber que recursos têm que afetar para fazer este tipo de situações. Fez, por exemplo, uma recomendação no sentido de melhorar a comunicação em termos de sites, está a ser trabalhado e muito brevemente isto vai ser melhorado. E esta é uma articulação que é essencial para que se conseguir ultrapassar. Estamos a trabalhar, por exemplo, ao nível da parte administrativa e da celeridade com a estrutura de missão com o Sr. Secretário de Estado, para encontrar um modelo que seja mais célere, porque este não é um modelo de certificação de despesa. Este é um modelo de contratualização de resultados que também, como já foi dito, é diferente dos fundos europeus tradicionais e tem que ter um modelo, naturalmente cumprindo as regras legais a que cada um dos Estados-membros e os parceiros estão naturalmente obrigados, mas que é essencial. E a Comissão... Estamos a demorar muito ou não? Neste momento, dou-lhe o exemplo daquilo comparativamente com outros países. Dou-lhe o exemplo daquilo que eu conheço melhor, que foi o ensino superior, porque anteriormente, nas anteriores funções, negociei um contrato com a Direção-Geral do Ensino Superior. Nós demorámos... O concurso foi lançado em junho de 2021 e nós, em dezembro, estávamos a receber o primeiro adiantamento de 10% da totalidade. O que significou ter a capacidade de avançar com um conjunto de investimentos e, hoje é dia 30 de junho, nas próximas semanas, as instituições de ensino superior submeterão o primeiro relatório semestral, que naturalmente comprovarão as metas. Portanto, este é um processo que também tem que exigir, do ponto de vista das instituições, uma capacidade de adaptação, diria, a nova tipologia que é essencial. Até porque as metas e marcas, nós vamos a exame, exatamente. Toda a gente mas para além das metas e marcas que são fundamentais do ponto de vista financeiro, o impacto é essencial. Portanto, nós queremos, enquanto Comissão Nacional de Acompanhamento, e estamos naturalmente a fazer isso, nós temos como objetivo, por exemplo, ir a todas as CIMs do território para perceber, falar com as autarquias, com as empresas, com as instituições sociais, para que, como é óbvio, possamos ter uma percepção clara, para além, naturalmente, toda a comunicação por e-mail que a Comissão Nacional de Acompanhamento faz. Mas isto só pode ser feito em articulação com os atores do território. Não há aqui alguém que quer melhor do que outro. Há, sobretudo, uma articulação entre os diferentes atores do território, as empresas, as instituições sociais que implementam, os cidadãos, ou seja, cada um de nós é beneficiário do PRR. Nós podemos submeter uma candidatura para a eficiência energética dos edifícios. E há várias milhares de candidaturas que neste momento estão a ser feitas. Também os cidadãos, também a comunicação, e que, dou-lhe um exemplo, provavelmente, em zonas mais carenciadas, as juntas de freguesia, as câmaras municipais,
desempenham um papel fundamental para alertar, para comunicar com os cidadãos, para perceber como é que se pode ajudar a fazer uma candidatura, que é algo que eles até já fazem ao nível da saúde, ao nível da submissão, por exemplo, do IRS, e que hoje em dia é essencial. É o poder local. É o poder local, é a proximidade. A questão da subsidiariedade e da capilaridade aqui é essencial para nós conseguirmos cumprir os objetivos e transformar Portugal após o Plano de Recuperação e Resiliência. Aliás, para dar exatamente as tais competências às pessoas, porque, como sabemos, existe imensa iliteracia digital, portanto, o poder local aqui desempenha um papel fundamental. Elsa Henriques, eu gostava também que me dissesse como é que é feita a seletividade dos projetos, tendo em conta o seu posicionamento, nomeadamente como júri das agendas, mas também há pouco falava-me dos riscos. E eu gostava que nos dissesse que riscos é que realmente tem notado que os consórcios, que os 51 consórcios, ou pelo menos aqueles que teve contacto com, tiveram mais, de maneira diferente de projetos anteriores que foram apresentados. Há um maior risco, há aqui um desafio maior por parte dos investidores. Talvez começando pela sua primeira questão, como é que é feita? Portanto, cada um dos projetos é avaliado por 2 avaliadores, um chamado um perito transversal, porque analisa propostas em várias áreas, e depois um perito, do qual eu fui uma das integrantes, e são analisados diversos critérios, que vão desde critérios do conteúdo em inovação, portanto, a proposta analisada numa perspectiva de inovação, a critérios que têm muito mais a ver com impacto para as empresas do consórcio, impacto para o setor, capacidade de alavancagem da competitividade do país ou do setor, desse setor nacional. E, portanto, e depois, inicialmente é avaliado individualmente por cada uma das intervenientes e depois é feita uma integração e uma discussão que a maior parte das vezes é concordante, não é? Às vezes, em algumas situações pode não ser e, portanto, implica ali alguma aflição do porquê que houve alguma divergência na avaliação. No meu caso, não houve qualquer situação que não pudesse ser resolvida, praticamente depois de explicado o que é que estava em causa, que levava àquela diferença. Em relação aos riscos, os riscos são os riscos normais de um processo de inovação. Não há processos de inovação, nem processos que têm como objetivo aumentar a competitividade de empresas, de setores, de países, que não tenham os seus riscos. E, portanto, especialmente num ambiente, como já foi dito, é um ambiente turbodinâmico. Portanto, o que é válido hoje, daqui a 6 meses já não é? O nosso mundo hoje é completamente diferente do nosso mundo há 5 meses atrás, não é? A 23 de fevereiro. A 23 de fevereiro, e já não falo do que era antes da pandemia. Portanto, nós estamos a viver numa situação em que nos está sistematicamente a acontecer coisas que nós não tínhamos previsto, não é? Porque há coisas que nós conseguimos imaginar que podemos fazer cenários, não é? Conseguimos cenarizar e preparar-nos. Mas para estes acontecimentos nós nem cenários conseguimos fazer. E, portanto, qualquer processo de inovação é sujeito a riscos. Portanto, aqui o processo de acompanhamento também tem as suas exigências e os seus desafios. Portanto, não pode ser um acompanhamento pura e simplesmente à execução, está feito ou não está feito, está gasto ou não está gasto, está atingida esta meta ou não está atingida, tem que ser um acompanhamento muito mais fino, muito mais na perspectiva dos resultados e estando às vezes preparado, às vezes, eu não diria às vezes, se calhar é muitas vezes preparado para, com os consórcios e com as empresas, adaptar, e com o adaptar eu não estou a dizer relaxar, porque sinceramente acho que não devem ser relaxados, mas adaptar às vezes as metas e os compromissos que foram assumidos, porque num processo de inovação existe o risco e, portanto, não vale a pena eu estar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, a apostar naquilo que eu hoje não sabia que
que se calhar não ia conseguir atingir, mas com a informação que, entretanto, adquiri ao longo deste tempo, percebo... Mas o que é que quer dizer exatamente com o adaptar? Ou seja, um projeto que foi aprovado pode, face a determinadas circunstâncias, a alteração da conjuntura, do contexto económico-social e económico-financeiro, pode eventualmente pedir alterações? É isso? Do ponto de vista técnico, sim. Às vezes os resultados não são aqueles que estamos à espera. Okay. E a realidade tem muita força. Mas podem... Pois pode, pois claro. Por isso é que é a inovação e por isso é que há risco. Sim. Se eu soubesse, quando começa um processo de inovação, que o processo vai ser muito linearizado, como se fosse um processo de desenvolvimento de produto, não é? Ou como se fosse um processo de construção, portanto, eu tenho... Agora, há aqui ainda, mesmo que eu esteja em TRL já elevados, em alguns casos as empresas estão-se a propor a desenvolver tecnologias que estão em TRLs 4. E por diga uma coisa, Elsa, o PRR foi aprovado há cerca de um ano. A guerra começou a 24 de fevereiro. Já havia problemas inflacionistas, uma tendência inflacionista e uma subida da taxa de juros, mas que a partir de 24 de fevereiro as coisas alteraram-se substancialmente. Eu pergunto-lhe, vários processos já tinham dado entrada para aprovação, com determinadas circunstâncias, o contexto alterou-se, já houve pedido de alterações? Não. Não, ainda não. Não, eu não estou a falar de alterações. Sim. Eu acho que está contratualizado, a partir do momento em que está contratualizado um determinado valor, um determinado investimento, esse valor é o valor que lá está. Eu não estou a falar disso. É para esclarecer. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar das metas. É porque há metas a atingir que as empresas, nesta altura, têm que se comprometer. Porque senão... e não só em discussão. Portanto, no passado, era uma meta de discussão em que eu tinha um determinado investimento e tinha que me comprometer a fazer determinadas atividades. Nesta altura, como foi referido, estamos a falar de uma contratualização de resultados. E, portanto, estamos a falar de questões em que... E o dinheiro que recebem, agora faz-se menos com aquele dinheiro que não se recebe, não? Eu acho que não é significativo. Não quer dizer que não haja influência. Eu há bocadinho ouvi já várias vezes discutir aqui qual era a influência da inflação. Para certas áreas não tem Em algumas áreas direta, é muito grande. Em algumas áreas poderá ser muito grande. Nas áreas de inovação, de capitalização, inovação industrial, empresarial, não quer dizer que sim, quando vamos adquirir materiais e os matérias-primas tiveram um efeito significativo, em algumas, pelo menos, ou quase todas, de aumentos significativos, quando estamos a adquirir equipamentos, numa perspectiva de investimento, há aqui algum efeito. Mas eu acho que, sinceramente, por enquanto, eu estou confortável. Elsa, só para terminar esta intervenção, porque espero ainda conseguir uma outra ronda, acredita que em 51 agendas mobilizadoras, que são muitas, são realmente capazes de alterar o perfil de especialização do país? Eu acho que têm que ser. Têm de ser. Eu acho que tem que ser. Não é fácil. São 51. São 51. E se calhar não estamos a falar de que vamos ter algumas com maior sucesso, outras com menor sucesso. É verdade. Mas eu acho que tem que ser. E a realidade tem muita força. E Portugal, eu acho que... E Portugal e as empresas portuguesas, as universidades portuguesas, estes consórcios, já têm uma história de trabalhar em conjunto. Já se conhecem. Portanto... e acho que Portugal tem mostrado, e a indústria portuguesa, as empresas portuguesas têm mostraram na crise de 2011, sim, mostraram, foram capazes, na altura em que estamos num outro patamar, como há bocado, eu suponho que foi a ministra Mariana que referiu isso, estamos num outro patamar, somos hoje capazes de atrair mão de obra, mesmo qualificada. Só temos que alavancar. Temos muitos casos de sucesso já nessa área. Temos é que alavancar. Mão de obra mais indiferenciada. Somos capazes de atrair investimento estrangeiro. Somos capazes. As nossas empresas foram capazes de ultrapassar toda aquela crise de 2011 e passaram-na muito bem. E, se calhar é elas que temos que agradecer o estarmos aqui hoje. Okay?
As nossas exportações, o valor acrescentado da nossa indústria subiu. Subiu, se calhar não subiu para os níveis que nós queríamos. É porque os outros também não estão parados. Claro. E quando nós dizemos que queremos exportar mais, se calhar alguém está a exportar menos. Eu não vivo isolada, Portugal não... É uma globalização, estamos na globalização, não é? Leandro... Mas eu acho que temos que ser e acho que podemos ser. Claro. Não é só temos, mas acho que podemos conseguir. Sim, esperemos que sim. Leandro Stella há pouco falava exatamente dos projetos que existem no seu setor, 2, e gostava que nos falasse deles. Posso falar? O setor, enfim, o setor do calçado, como todos os outros, anda por ondas, é um setor de moda e, portanto, tem que inovar. Muito competitivo. Muito competitivo, fortemente concorrencial. Nós já há 10 anos dizíamos que éramos a indústria mais sexy da Europa. Aqui há pouco já... Quase tanto como a italiana. Ou mais. Não sei. Nós dizíamos e ninguém rebateu. Depois também dissemos, durante muito tempo, que queríamos ter o calçado mais caro do mundo. E tivemos, e o nosso patamar era o segundo mais caro do mundo. Mas isto são slogans que ajudam uma estratégia. É a estratégia de fabricar um produto nobre, de valor elevado, em couro. Mas há muito mais mercado do que isto. Há o mercado do calçado todo em plástico, todo em sintético, todo em tecido, em têxtil, o calçado esportivo, o calçado para a praia, o calçado de desportos radicais. E, portanto, nós, há bocadinho a pergunta, vamos alargar o nosso leque de especialização? A palavra especialização tem muitas, ou pode ter várias definições. Nós queremos alargar, nós não queremos e não teremos muito futuro, ou não teremos um futuro tão grande, se fizermos só calçado de couro. Nós temos que ir para o calçado de plástico, o calçado em tecido, em borracha, tudo. E temos que fazer o calçado de plástico, o calçado em têxtil, por exemplo, é um calçado de grandes quantidades. Nós temos que ter equipamentos que permitam fabricar em grandes quantidades. Nós hoje, as nossas empresas fabricam par a par. Se qualquer empresa, se qualquer entidade chegar a uma empresa, eu quero que me faça 3 pares de sapatos, eles fazem os 3 pares de sapatos, é um preço muito competitivo. Mas nós precisamos de fazer 3 milhões de pares de sapatos, ou 20 milhões, ou seja o que for. E daí que toda a tecnologia tem que estar metida. Portanto, quais são os 2 grandes objetivos dos 2 projetos aprovados, entretanto, no âmbito do PRR? Um está, sobretudo, concentrado no desenvolvimento de novos materiais. E como o tempo hoje exige, materiais verdes, materiais sustentáveis, materiais que permitam a utilização plena do conceito de economia circular. Eu utilizo resíduos, eu utilizo produtos, no fim recolho os resíduos gerados com o calçado e volto a Portugal. Diga. Que esse é um dos problemas em Portugal, a economia circular. É um problema em Portugal e um problema em todo o lado. Nós nem estamos nem à frente nem atrás de outros países. Diria que, de uma forma geral, o fenómeno do artigo de calçado de couro é o mesmo em todo o lado. E, portanto, nós vemos que calçado e têxtil e outras coisas. Não foi por acaso que se escolheu a bioeconomia centrada nestes 2 setores de atividade, porque são setores importantes, responsáveis pela geração de grandes quantidades de resíduos e, portanto, há que fazer. Como dizia, um dos projetos é centrado nos materiais que permita o fabrico de novas tipologias de produto. E ao fabricarmos novos produtos, vamos melhorar a nossa competitividade. Peles biodegradáveis, peles que possam ser recicladas, os materiais, os tecidos, os têxteis, cada vez mais têm que ser materiais de monoproduto e não tudo misturado, porque quando se mistura tudo, depois é muito difícil separar as diferentes origens e, sobretudo, nunca mais se consegue fazer o produto. E, portanto, e mesmo quando se consegue, transforma-se um produto nobre num produto pouco nobre. E, portanto, eu estou a degradar a qualidade. O ideal era que eu usasse um produto de valor, utilizasse e, no fim, reciclava para novamente fazer materiais de valor para outra vez de calçado. O princípio da economia circular é fundamental e sustentável. Nós hoje vivemos com uma sociedade em que muita gente é vegan e quer produtos na origem animal. E há muitos consumidores que só compram deste tipo de produtos e têm que ser satisfeitos. E, portanto, nós também temos que ter capacidade e oferta para este tipo de tecnologias. O outro grande projeto
está sobretudo concentrado nas tecnologias. Quando nós pretendemos ser flexíveis, eficazes e eficientes, a tecnologia não pode estar muito distante. Nós precisamos, já há bocadinho foi dito, quando se compra uma máquina muito sofisticada, eu compro a máquina, eu compro a assistência e às vezes até compro a pessoa que me vem operar. Eu preciso de desenvolver equipamentos que hoje estão numa fase, mas que daqui a meio ano já foram ultrapassadas. Daqui a 2 anos já pouco resta da máquina original. E ao mesmo tempo que vão ser usadas pelas pessoas normais das empresas. Uma empresa tem as pessoas, e é por isso que a reciclagem, a requalificação das pessoas é fundamental. Não é meter mais gente dentro das empresas, é reciclar as pessoas que já lá estão e que são capazes de operar com máquinas novas. O setor tem experiência. Hoje não há praticamente nenhuma empresa de calçado, das centenas que existem em Portugal, que não tenham máquinas de corte automáticas. Jato de água, por faca, ou laser, outras tecnologias. Os operadores destas máquinas eram os operadores que já existiam nas empresas, não foram pessoas novas. E, portanto, o princípio da tecnologia, desenvolver novos processos para permitir que nós larguemos o leque de produtos que fazemos, é fundamental. Aí também, mais uma vez, o passado joga a nosso favor. Há 30 ou 40 anos, em 95, quando lançamos o primeiro mobilizador de desenvolvimento de equipamentos avançados em Portugal, era pouco credível. E as empresas davam mais preferência a uma solução estrangeira do que provavelmente uma solução portuguesa. Mas a partir de 2000, quando todos aqueles desenvolvimentos passaram a ser usados, mudou-se o sentido. E hoje, se houver tecnologia portuguesa, as empresas preferem tecnologia portuguesa. Porquê? Facilidade de formação. A equipa de desenvolvimento está ao lado e, portanto, facilmente adapta e faz um upgrade e melhora. E, portanto, isso é fundamental. Nós, tendo materiais novos e tendo processos novos, conseguimos fazer produtos muito mais inovadores e é uma das formas que temos de ultrapassar. É evidente que a conjuntura muda. Há bocadinho falamos da pandemia. Só para terminar. Só para dizer que a pandemia, no setor do calçado, reduziu o consumo mundial nos países desenvolvidos em 25%. Okay. 25% do calçado que se consumia deixou de se consumir. As pessoas estavam em casa. Mas as empresas não puderam, estavam a trabalhar e vendem a quem? E é todo este desafio. Nós só baixamos 16% da nossa produção. Só para ver que aqui 25 para 16 Sim. É um ganho, é uma manutenção de uma competitividade muito significativa. Mas a tipologia de calçado que se passou a fabricar não é exatamente aquela. Então, é qual? Porque antigamente, em casa, nós não queremos calçado de couro. E as senhoras não compram sapatos de salto alto. Nem compram fatos de vestir, compram, se calhar, fatos de treino ou outra coisa qualquer. E, portanto, mais práticas. A tipologia dos produtos, muitas vezes em tempos de... Portanto, houve uma adaptação. Tem que haver adaptação. Tem de haver. Tem que haver A tal adaptação diante das circunstâncias. Rui Tocha, muito sucintamente, pergunto-lhe também, se face ao que está a acontecer, face à atual conjuntura, se da parte das empresas do seu setor, se nota que consideram que este tempo até 2026 é ou não curto? A maior parte dos empresários dizem que começam a ter miopia. Começam a ter? Miopia. A miopia? É, porque não conseguem... as coisas estão a mudar tão depressa que a necessidade de ter que reagir no curto prazo, como o Leandro estava a referir, obriga realmente a outro tipo de skills. Não é? Nós, felizmente, em Portugal, conseguimos consolidar nos últimos anos uma estratégia de clusters, com esta aproximação entre as empresas pequenas, com as universidades, com as entidades públicas, e eu penso que isso é muito relevante. No caso do nosso cluster, nós temos neste momento cerca de 50 milhões de euros de projetos em curso de inovação, com mais de 100 empresas. Portanto, isto mostra o impacto Sim. que a inovação tem neste setor para se poder posicionar à escala mundial. Não há outra forma. A inovação é a base. E como eu tenho ouvido alguns empresários dizer, nós temos feito muitos seminários ultimamente para tentarmos ajudar a ajustar, digamos assim, os modelos.
Há aqui duas preocupações, o Leandro há bocado falava, a Elsa falava dos riscos, portanto, a monitorização dos riscos e olhar o modelo de negócios são duas coisas fundamentais na estratégia das empresas. E isto tem que estar em todos os projetos, porque senão nós corremos o risco de dar um tiro ao lado. Mas esta questão da integração, digamos assim, das empresas nas cadeias de valor da inovação, para poderem oferecer soluções diferenciadas junto dos seus clientes, é fundamental para os próximos tempos. E, portanto, o PRR e os outros instrumentos são instrumentos fundamentais para ajudar a acelerar este processo de adaptação. Não podem ser encarados como coisas únicas. E olhar para um projeto destes e dizer os resultados estão aqui em função disto. Como há bocado estava a dizer, conseguimos mudar a especialização da indústria, da economia portuguesa. Não, vai haver outros instrumentos. A atração de investimento estrangeiro vai ser crucial. E Portugal é um país atrativo, é um país que tem condições, realmente, para atrair investimentos muito interessantes do ponto de vista da dinamização industrial. E, portanto, eu acredito que esta questão, e vou voltar à questão dos clusters para responder à sua pergunta, porque nós acreditamos que se conseguiu consolidar nos últimos anos uma dinâmica muito interessante que não se pode perder, que é ter esta ligação dos centros de inovação, agora os centros de tecnologia e inovação, como nós nos estamos a posicionar para fazer o caminho, que fazem um pouco de interface com as universidades, na aproximação às empresas e, portanto, na transferência de conhecimentos e de pessoas com competências diferenciadoras para a indústria. É fundamental que isto seja acelerado. Este processo é muito importante que seja feito, mas também a questão da relação com o desenvolvimento do produto. No caso da nossa indústria de moldes, por exemplo, eles fornecem, aliás, a nossa marca coletiva diz que fazemos do design à engenharia, à prototipagem, aos moldes e aos produtos. Portanto, nós somos um supermercado de competências que as empresas, clientes, podem vir a Portugal para poderem, digamos assim, industrializar os seus produtos. E isso é no nosso setor, porque o nosso setor é transversal, portanto, porque não há produtos sem moldes, não há produtos sem moldes. Isto significa que o impacto é muito grande. E hoje estas questões da sustentabilidade estão a pôr aqui problemas tremendos às empresas, porque nós temos que garantir a desmaterialização do produto, ou dos produtos no final de vida. E, portanto, as nossas empresas que trabalhavam muito naquilo que nós chamávamos o design for manufacturing, que é esta capacidade de industrializar uma ideia de produto e vendê-lo, colocá-lo no mercado a um preço vendável, sim, agora obriga a uma outra coisa a estas empresas, que é, por um lado, posicionarem-se mais cedo naquilo que é o design do produto, o design específico do produto, mas também pensar quais são as tecnologias de produção que vão ter que introduzir, que muitas não existem, para, no final do ciclo do produto, fazer esta desmaterialização que estávamos aqui a falar. A semana passada, por exemplo, falávamos... Só para terminar. Fizemos um webinar com França, com um cluster nosso parceiro, onde uma empresa veio apresentar as suas competências na área do Printing Electronics, que é muito simples, que é, hoje todos os produtos são táteis. Sim. A desmaterialização do Printing Electronics, que nós temos nos telemóveis, que temos nos carros, que temos em nossas casas, em todo lado, não é possível fazer hoje em dia. E, portanto, nós estamos a exigir a estas empresas que, quando estão a conceber produtos, pensem logo como é que o vão desmaterializar quando ainda não há tecnologia para fazer. E por isso se fala hoje que o Vale da Morte vai ser alargado. O período do Vale da Morte, que é aquele período em que a gente passa da inovação para o mercado, vai ser alargado. E isto é um desafio tremendo para as nossas empresas e por isso é que o PRR é muito importante para as nossas empresas, para se poderem posicionar dentro das cadeias de valor globais, porque isto é um processo sistémico. Não é uma coisa que se faz e que se termina. Meus senhores, muito obrigada. E assim falámos da competitividade das empresas e do papel relevante que o PRR tem. Muito obrigada, bom dia. Fazemos agora uma pequena pausa. Até já.